Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós estaremos resumindo assuntos muito importantes que já foram tratados aqui no canal numa aula específica sobre esta e unidade 2, a população brasileira. Não podemos nos esquecer que a nossa população brasileira é extremamente rica em vários tipos de etnias, vários tipos de culturas, as chamadas características étnico-culturais. E essa festa da mistura das diferenças, viva a diferença acima de tudo, é a partir do momento que a gente tem lá com a chegada dos europeus, no caso específico os colonizadores portugueses, nós passamos a ter o europeu chegando não só com as características de exploração das terras recém-descobertas pela coroa portuguesa, mas, sobretudo, uma diversidade cultural, étnica, e que, a partir do momento em que os portugueses começam a empregar o seu ritmo de trabalho, escravizando inicialmente a mão de obra indígena e, posteriormente, trazendo o povo africano sob forma de escravos para a colônia portuguesa, onde futuramente será o nosso Brasil, nós passamos a ter o advento de novas etnias, de novas culturas, já é a incorporação. Veja bem, inicialmente os povos indígenas, depois os povos europeus, passamos a ter o advento dos povos africanos, mesmo que infelizmente por questão de escravização, escravos, mas olha quanta diversidade, nossas comidas, nossas crenças, nossas práticas culturais, nossa etnia está totalmente ligada, essa grande diversidade da cultura, da população brasileira está totalmente ligada nesse passado histórico. A gente não pode esquecer também de uma passagem importante na aula sobre a questão dos direitos indígenas, onde muitas vezes eles são desrespeitados. Muitas vezes muitos índios perderam, os seus territórios, perderam as suas vidas ao longo da história. E hoje mudou? Não. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa, nós estamos vendo cada vez mais esse processo do índio perder o seu território, do índio perder os seus direitos constitucionais garantidos por lei. Mas muitos madeireiros, traficantes de drogas, armas e até de pessoas, agropecuários, estão botando a Amazônia abaixo e botando em xeque os povos tradicionais, não só os índios, mas os quilombolas também. A partir daí, a questão da movimentação entre quantidades de pessoas vindas de outros países e imigrantes, ou pessoas que estão migrando dentro de um mesmo país, que a gente fala a questão das migrações internas, e com a questão da imigração, a gente verifica, como já dito inicialmente, a imigração forçada dos africanos, trazidos de forma escrava, e posteriormente, o Brasil demorou demais para abolir a escravatura, mas no século XIX a gente começou a ter a primeira lei, antes da Lei Áurea, em 1888, a Lei de Eusébio de Queiroz, que foi uma lei que proibiu a chegada de qualquer escravo para o Brasil.
Depois a gente passou a ter a questão da lei do ventre livre, onde uma mulher escrava que começasse a gerar um novo filho, esse novo filho não necessariamente era mais um escravo. E daí a gente viu também a lei do sexagenário, onde os escravos que conseguiam chegar aos 60 anos, que muitos morriam antes, com condições de vida terríveis, difíceis, mas aqueles que conseguiam chegar aos 60 anos tinham a sua liberdade adquirida, até que em 1888 nós passamos a ter o advento da Lei Áurea, onde aboliu-se definitivamente a escravidão no Brasil. Com isso, as migrações, principalmente os imigrantes, as imigrações internacionais, começou a ter maior intensidade, onde diversos europeus, inclusive asiáticos, ou também a vinda de pessoas de outros países aqui da América do Sul, à procura de trabalho, à procura de novas oportunidades. Com isso, a gente teve na passagem entre o século XIX, depois da abolição da escravatura, até o início do século XX, onde lá nas mediações da década de 30 a gente viu a grande crise de 1929 e na época de Getúlio Vargas a gente teve definitivamente com a lei de cota, onde Getúlio Vargas limitou a chegada de imigrantes pós-crise mundial de 1929 e exaltando o nacionalismo com uma nova política. Com isso, a chegada de novos imigrantes declinou e muito. E até então, antes de 1930, com a ampla chegada de europeus e asiáticos, a gente tem, em suma, os asiáticos, vamos dizer, os japoneses, basicamente com uma grande colônia hoje em dia em São Paulo. Aí você tem os alemães, os italianos, com uma grande quantidade de colônias lá no sul do Brasil. E aí nós temos também uma grande presença de portugueses no nosso território e seus descendentes. Com isso, há uma grande diversidade étnico-cultural do nosso grande povo brasileiro. Só que, infelizmente, isso não se reflete, essa diversidade não se reflete numa maior tolerância. Muitas pessoas ainda cismam de praticar algo abominável que não deveria de existir no mundo inteiro, uma coisa chamada racismo, onde a população brasileira ainda é palco infeliz de muitas práticas racistas, e isso a gente precisa reverter. E a lei já garante os direitos iguais para todos, e isso é muito importante. Depois da gente destacar alguns assuntos importantes como migrações, a formação e a diversidade da cultura étnico-cultural do Brasil, da população brasileira, a gente começa a falar na questão de trabalhar isso em dados estatísticos, a partir do momento em que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos faz levantamentos, especialmente grandes censos de 10 em 10 anos, para a gente entender melhor a nossa população brasileira. E dentre esses dados estatísticos estão o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, onde a gente trabalha com fatores que associam maior ou pior qualidade nas características sociais e econômicas ligadas, por exemplo, à saúde, educação e renda. Saúde, a gente tem basicamente dois fatores muito importantes, que é a mortalidade infantil
E no outro lado, nós temos a expectativa de vida, que quanto maior for a expectativa de vida, maior a média das idades das pessoas falecidas. Isso quer dizer que nós tendemos a ter uma maior quantidade de pessoas idosas numa população. Uma expectativa de vida mais alta e uma mortalidade infantil mais baixa nos arremete a índices de saúde com bons resultados. A questão da educação. Educação é a quantificação. Quantas pessoas são analfabetas num país? Ou a taxa média de escolarização, quantas pessoas têm nível superior, quantas pessoas têm o fundamental completo. E a renda é o PIB per capita, ou seja, a média salarial, a média de renda de todas as pessoas, de forma estatística. Depois de levantarmos todos esses dados trabalhados no IDH, lembrando que o IDH ele varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, piores as condições socioeconômicas, e quanto mais perto de 1, melhores as condições socioeconômicas. A gente tem também a questão das pirâmides etárias. Quanto maior a base, maior o número de nascimentos, e um número de nascimentos muito elevado, isso é com certeza uma característica de países subdesenvolvidos. Resumindo, uma população que tem uma maior urbanização, a mão de obra mais qualificada, o maior número de pessoas com nível de estudo elevado, a mulher se dedicando mais ao mercado de trabalho, tudo isso faz com que a natalidade diminua, diminuindo a base da pirâmide etária e fazendo com que haja maior número de idosos. Maior número de idosos, países mais ricos. Maior número de crianças nascidas, países subdesenvolvidos. Com isso, os países subdesenvolvidos tendem a ter pirâmides etárias parecidas com triângulos, enquanto que países desenvolvidos vão ter essa base da pirâmide mais estreita, com uma natalidade menor e alongando mais esta pirâmide, revelando uma população idosa com uma maior quantidade. Unindo essas informações de população, a gente pode fazer um breve comentário sobre a questão da indústria e a produção agropecuária. A indústria e a produção agropecuária, elas basicamente dependem da infraestrutura. Lembrando que países mais desenvolvidos tendem a ter tecnologias mais avançadas e países subdesenvolvidos tendem a ter uma maior produção primária, de produtos primários, fazendo com que estes países tenham as suas economias enfraquecidas frente aos países mais desenvolvidos com tecnologia avançada. E aí nós temos, especificamente no caso do Brasil, uma indústria que tem uma tecnologia inferior, conforme o que eu disse, em comparação com os países mais ricos. E, a partir daí, a gente não pode esquecer que a indústria ela tem um processo de linha de produção, onde a gente tem a indústria extrativa, setor primário, a gente pega as matérias-primas que vão servir de base para o setor secundário, as indústrias de transformação, onde nesse setor secundário os produtos vão ser transformados e tendo a produção industrial finalizada, sendo levados para o terceiro setor, setor terciário, que é o comércio e serviços, onde eles serão vendidos para os consumidores. O Produto Interno Bruto, PIB, é a união de todos, a soma de toda a linha produtiva num país, no comércio, na indústria, na produção agropecuária, nos serviços, tudo produzido em um ano num país é o seu PIB, Produto Interno Bruto.
não podemos esquecer que essa linha de desenvolvimento de raciocínio industrial e a questão da produção de alimentos agropecuária, tudo é ligado à produção. A agropecuária, a agricultura, que é em suma a produção de vegetais, frutas, legumes e verduras, e a pecuária, a criação de animais para o abate, que são diversos tipos de gados, como por exemplo o gado bovino, bois, o gado suíno, porcos, entre outros, que são basicamente produzidos, criados para o abate e virarem alimentos de nós seres humanos. E também não podemos esquecer dos seus derivados, o leite, o iogurte, a manteiga, etc. Há uma interação entre a indústria e a agropecuária, fazendo com que a gente tenha propriamente indústrias específicas, as chamadas agroindústrias, que processam alimentos, transformam esses alimentos em produtos processados, industrializados, para depois serem vendidos, como por exemplo frango congelado, alguma lasanha que está ali congelada, estará pronta em poucos minutos, e com isso nós temos uma união da indústria, da agricultura, com a questão dos transportes, onde não só a infraestrutura como um todo é de extrema importância para a produção agropecuária industrial, mas sobretudo a questão dos transportes, onde nós temos os diversos tipos de transportes, o transporte aéreo, que é o transporte mais caro do planeta, e ele é pouco utilizado para as cargas, apenas cargas de alto valor e de baixo peso, como por exemplo produtos de informática que tem alto valor agregado, mas tem um baixo peso, porque a questão do peso nos aviões é muito importante. Você também vai ter o transporte de produtos que necessitam de extrema velocidade, como por exemplo necessidade de transplante de órgãos. Você não vai levar um órgão por trem, por caminhão, você vai levar por helicóptero ou por um avião. E aí você vai ter o segundo transporte mais caro do mundo, que é o rodoviário, por pneu, o caminhão. É um transporte caro porque ele usa um combustível caro, ou diesel ou gasolina, está em constante manutenção, as estradas vivem estragando, os caminhões, por exemplo, vivem também tendo problemas mecânicos. Aí nós temos o terceiro tipo de transporte, que é o que deveria ser mais usado no Brasil, e infelizmente o Brasil é dependente do transporte rodoviário, que eu estou falando. O terceiro transporte é o ferroviário, o transporte mais resistente, onde as vias férreas demoram muito mais para dar problema, onde os trens não estragam com facilidade como estragam os caminhões. E aí é o transporte, o tipo de transporte mais barato no mundo, ou o penúltimo, né? Porque nós temos a questão do transporte hidroviário, que é o transporte mais utilizado no planeta quando a gente fala na questão do transporte via oceanos, por embarcações, grandes navios. É um transporte seguro, o mais barato do mundo, e que tem capacidade de grande quantidade de cargas. E nós temos também o transporte por água via continental, que é o transporte por barcos, as hidrovias, onde o Brasil também tem uma grande capacidade de rios, mas infelizmente o Brasil não utiliza hidrovias como poderia. Ele tem um grande potencial, mas subutiliza esse tipo de transporte, podendo lançar mão de muito maior quantidade de uso e não usa. E aí nós temos também o Brasil, que deveria de investir mais em trem, mas não investe. Isso por questão histórica, desde a época lá de 50, onde houve
a grande decisão de expandir as rodovias pelo Brasil sob influência dos Estados Unidos, doido para vender a sua massa produtiva da indústria automobilística estadunidense. Com isso, nós temos o Brasil hoje com um frete muito caro, baseando-se no caminhão. Bom, com isso, pessoal, a gente consegue fazer um resumo sobre a unidade 3, Indústria e Agricultura no Brasil, e a unidade 2, sobre a nossa população brasileira. Maiores detalhes, assistam essas aulas mais completas, aulas com todas as informações que você precisa saber sobre a população brasileira, uma aula específica, e sobre a aula ligada à produção agropecuária e industrial no Brasil, unidade 3 também, uma aula específica aqui no canal. E aqui nós temos um comentário para facilitar de forma mais direta o entendimento destas duas aulas que estão aqui para serem assistidas sempre que você quiser. Então, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.